Hoje nós vamos estudar a lição 8, leitura bíblica 2 Reis, capítulo 17. Deus disciplina o seu povo. É uma lição que fala sobre a idolatria e traz o capítulo de 2 Reis 17, um capítulo que fala sobre a queda do reino do norte, Israel. Fala sobre a idolatria do povo de Deus, das consequências da idolatria. Então é um tema muito oportuno, porque nós sabemos que todos nós precisamos ficar bem atentos a este pecado que faz parte do ser humano, a partir do pecado de Adão. Nós aprendemos, infelizmente, a adorar a criatura no lugar do Criador, e essa idolatria, ela não é apenas aqui, nós não estamos falando sobre o mundo que está perdido na idolatria, mas também a respeito de nós, como povo de Deus, que muitas vezes faz essa mistura aqui, entre querer servir a dois senhores. É muito importante para nós. Como é o capítulo bem extenso, eu vou lendo aqui alguns versículos que assim eu resumi este capítulo. Então, o capítulo 17 fala sobre a queda do reino, o cativeiro. Vamos ler aqui o versículo 1, depois o versículo 6 em diante. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Versículo 6. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Síria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Alá, junto a Abor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então nós lemos até aqui que nesse reinado, de Acás, no 9º ano de Oséias, houve aqui também digamos assim, o cativeiro. E o versículo 7 fala a causa do cativeiro, Por quê? Porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Versículo 13. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai-vos dos meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Então, fala-se sobre o cativeiro. Motivo? Porque os filhos de Israel, o povo pecou contra o Senhor. Mas o povo pecou contra o Senhor porque não tinha orientação? Não, versos 13 diz: o Senhor advertiu, ensinou. Ninguém pode dizer, eu pequei porque eu não sabia. Quantas vezes nós somos instruídos? Nós pecamos porque nós, assim, deixamos, abandonamos, nos afastamos do Senhor. Verso 16. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição. Dois bezerros fizeram poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício
Deram-se à prática de adivinhações e criam em agoureiros, venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito dignou-se contra Israel e afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Aqui fala, né, como foi grande, não foi um pecadinho, né, não foi um desviozinho, mas o povo foi de forma grave se afastando do Senhor. Depois, durante a lição, nós vamos falar mais sobre isso, mas a gente percebe aqui, né, sobre adorar a tantos ídolos, foi colocado aqui como, acho que como um resumo, né, para explicar. Adoraram todo o exército do céu. Não dá nem para fazer a lista aqui do quanto eles se afastaram. Tudo que podia fazer de errado, eles fizeram. Tudo que eles podiam adorar, que não era Deus, eles adoraram. Tudo que era errado, eles praticaram. Versículo 33. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Está estranho isso, né? Como assim temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam a outros deuses? Ou seja, eles não temiam o Senhor. Tanto que no versículo 34 diz, até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos. Na verdade, verso 33 quer dizer o que eles queriam fazer, né? Ah não, a gente tem aqui a Bíblia, a gente tem Jesus, e a gente tem o ídolo, e a gente tem tudo misturado, tudo misturado. Quando eu li esse versículo, eu exatamente lembrei de como que estamos vivendo hoje, no mundo secular. As pessoas acham que temem ao Senhor. Você vai conversar com alguém na rua, ele teme ao Senhor, na cabeça dele. Mas, ao mesmo tempo, servem aos seus próprios deuses. Literalmente, aos seus próprios deuses, ao pecado, à maldade. Para a gente terminar, vamos lá para o 38. Estamos em 2 Reis 17, verso 38. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecerei, nem temereis outros deuses. Mas o Senhor, vosso Deus, temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, e assim fazem também os seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Verso 38, está falando aqui de oportunidade, né? O povo desobedeceu, pecou, se afastou. Aqui diz o Senhor, diz, eu faço uma aliança com vocês. Não me esqueci de vocês. Mas vocês devem buscar, temer ao Senhor, e Ele vos livrará. E o que o povo fez? Nada. Porém, não deram ouvidos. Antes permaneceram nos seus próprios costumes. Então é uma lição, irmãos, uma lição assim de chamar a nossa atenção mesmo, para que a gente possa lembrar da importância de viver em santidade, num mundo em que relativiza tudo, em voltar para a questão de analisar mesmo a nossa vida. É uma análise pessoal, né? Nós contamos com a ajuda de outros, contamos com o que os outros falam, mas pessoalmente nós temos que tomar essas decisões, senão a gente vai ouvir o outro falar e vai falar, mas isso não tem problema, isso não tem importância, né? Eu estou bem assim, do jeito que eu estou. Então, voltando aqui, introdução, a idolatria foi o pecado mais persistente do povo de Deus. Capítulo 17 de 2 Reis narra a queda do reino do norte, Israel.
Sabemos que o reino do norte, ele caiu primeiro, né? E aqui a lição vai dar um pouquinho a respeito do motivo por que isso aconteceu. E lembra quando a gente lê, sempre quando fala do reino do norte, do reino do sul, o reino do norte tem os piores, né? Reis praticaram os piores pecados, como chegando no Acabe, né? Aquele que foi o pior dos piores. E no reino do sul havia uma alteração, fez o que era bom, fez o que era reto, depois fez o que era mal. Mas nem por isso eles fizeram conforme a vontade de Deus, também foi um reino que foi levado ao cativeiro. Aqui na lição, se você acompanhar, ela só tem 2 pontos, portanto ela tem uma introdução comprida. Vamos falar um pouquinho aqui da introdução, depois a gente fala dos 2 pontos aqui. Ela conta um pouquinho da história, né? O rei da Síria, Sargão II, deportou 27.290 israelitas para diversos lugares, ocorreram diversas fugas para Jerusalém. Israel nunca mais se levantou como reino. Já falamos há pouco, por que isso aconteceu? Versículo 7, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, temeram a outros deuses, desobedeceram os mandamentos do Senhor, serviram aos ídolos, os quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. Não fareis estas coisas. A idolatria é um pecado que está incrustado, como diz aqui, né? Colado no coração do homem. Aqui a narração de 2 Reis 17 é apenas uma parte disso, né? Aqui a lição diz que começou muito antes. Aí ele diz, 1 Reis 12. A gente podia dizer, começou muito antes, lá em Gênesis 3, né? Porque nós observamos na história exatamente o que nós vamos relatar hoje aqui. Que história? Na história geral. E essa história geral chega em nós. Porque nós somos muitas vezes um povo que vai andando nos caminhos, que ouve os conselhos, mas em algum momento nos afastamos do Senhor. E aí o que acontece? Aí a gente sofre, tem dificuldades, né? E não fala apenas de dificuldades materiais, mas o próprio sentimento, porque o pecado não vai trazer alegria para ninguém. E nós sentimos distantes de Deus, sozinhos, como a gente estava falando hoje cedo. E aí nós voltamos ao Senhor, e nós recobramos a nossa vida, a nossa fé. Então, às vezes, a vida ela tem esses altos e baixos, né? E isso porque nós permitimos, infelizmente, nos afastamos, vamos deixando que o nosso coração se volte a tantas coisas erradas. E aqui é curioso, quando diz aqui, em 1 Reis 12, já começava antes, né, a história aqui, fala de Jeroboão. O que aconteceu? Com medo de que seus súditos se tornassem simpáticos a Roboão, rei de Judá, proibiu que fossem adorar em Jerusalém. Bom, primeiro já estava errado dividir esse reino, né? A igreja não pode dividir, nós vamos dividir. E aí essa divisão causou esse problema. Não, mas como que eles vão adorar em Jerusalém? Vai pegar lá os meus, né? Vai juntar, vai acabar conquistando os meus. E aí esse Jeroboão, né, porque as primeiras 2 tribos, né, Roboão e Jeroboão. E esse Jeroboão disse, não vamos mais em Jerusalém. Aí o que ele fez? Ele construiu lá, digamos assim, um próprio templo igual, para adorar a Deus da forma como eles adoravam lá. Não, ele simplesmente fez, 2 bezerros de ouro. Se bastasse um, né? Fez 2 bezerros de ouro. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E a gente olha para essas coisas e fala, mas quanta incoerência. Como que bezerros fizeram eles subir da terra? Na verdade, todas as questões, né? Quando a pessoa busca a idolatria ou até mesmo cria um Deus lá para si mesmo, ela acha que ela está buscando a Deus.
ela tenta materializar Deus naquele ídolo. Só que ela não está buscando a Deus, isso ela não sabe. Ela está buscando o outro Deus. Romanos 1,25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas criadas no lugar do Criador. Lá em Êxodo 32 tem uma história parecida do bezerro de ouro, e a gente percebe, né, que também construíram um bezerro e ali adoraram. Porque o povo disse a Arão naquela época: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. E nós percebemos que essa é a ideia, né, de atribuir a adoração a algo que não é Deus. Eu não vou me delongar aqui, porque senão a gente acaba entrando nos pontos da lição, mas é incrível a gente perceber, né, como a maldade assim foi se materializando. São muitos detalhes aqui, né? Aqui continua dizendo que nomeou os sacerdotes que não eram levitas, sacrificou nos altares bezerros em Betel e Dan, permitiu que as próprias práticas cananeias entrassem em Israel e o povo pecasse contra o Senhor. Ou seja, você está caminhando para o pecado, para a idolatria, e o pecado leva à morte. Você está caminhando para um fim trágico, como diz aqui na lição. Não houve falta de ensino, falta de instrução, de chamar atenção. O profeta Aías foi quem condenou os atos de Jeroboão, 1 Reis 14:10, mas Jeroboão prosseguiu na sua idolatria. E outros reis vieram, aqui tem um exemplo, tem uma lista, né? Nadab, Baasa, Elá, Zinri, e nada fizeram para retornar o culto ao Senhor. Pelo contrário, né? Continuaram, e aí cada um vai, mesmo que inventando novas formas de pecar, novas formas de se afastar do Senhor, até chegar aqui no Acabe, né? No Acabe que introduziu a adoração a Baal, né? Como você vai adorar a Deus e adorar a Baal? Você está adorando a Baal. Acabe, o mais pecaminoso de todos os reis de Israel. Durante todo esse tempo, profetas recordaram a aliança, alertando sobre o juízo iminente, mas não ouviram e assim foram levados ao cativeiro. Então vamos lá. Finalzinho aqui da introdução diz: nessa lição veremos duas atitudes idólatras, contra as quais devemos lutar. Trocar os mandamentos do Senhor por nossos desejos e trocá-los por padrões culturais. Trocar o mandamento, podemos dizer assim, o próprio Senhor, né? Desfrutar da presença do Senhor por desfrutar das coisas, fazer e adorar a criatura no lugar do Criador. E ele fala também de padrões culturais. Ao invés de você seguir e adorar a Deus conforme a palavra, em espírito, em verdade, você vai começar a seguir padrões culturais, a forma que o mundo faz, tentar trazer para dentro, né, da igreja ou para a sua vida, uma forma diferente. Ponto 1. Mandamentos do Senhor ou nossos desejos. Então lembra, duas atitudes idólatras. Primeira, trocar os mandamentos do Senhor por desejos, que é esse tópico aqui. Ou trocá-las por padrões culturais. Trocar os mandamentos do Senhor por desejos. E aí aqui na lição diz que a idolatria não se resume à adoração de imagens, de esculturas, embora sabemos que isso é um pecado grave, né? O mandamento do Senhor claramente adverte que nós não tenhamos essa imagem de escultura, porque é algo muito do ser humano, né? Quando você projeta uma imagem, não, mas eu estou adorando a Deus por intermédio dessa imagem, né, de uma imagem.
Nós não precisamos disso. Adorar a Deus em espírito. Deus não está ali. Por que essa imagem vai representar Deus? Ah, mas é igual uma fotografia, né? Eles tentam dar um monte de jeito para tentar explicar, para tentar nos convencer de que eles não estão pecando. É uma fotografia, a gente tem uma fotografia da mãe, né? Não significa que a gente está adorando a fotografia, é que eu estou lembrando da minha mãe. Tá, então você vai ter uma Maria lá para você lembrar da Maria, vai ter um Jesus para lembrar de Jesus, vai ter um... Não, porque o ser humano, daqui a pouco está adorando aquela foto lá, está adorando aquela imagem lá, certo? Então nós não precisamos disso. Nós podemos muito bem adorar ao Senhor. Mas como diz aqui o texto, não é só quando se faz uma imagem de escultura que nós estamos, assim, cometendo o pecado da idolatria. Idolatria, aqui, eu coloquei aqui no texto, idolatria é colocar no lugar de Deus qualquer ser, objeto ou ideia. Colocar no lugar de Deus algo. Ser, uma pessoa, ser sei lá, um animal, um objeto, um carro, um esporte, uma ideia, né? Uma ideia que seja diferente da de Deus. A gente vê aqui uma lista enorme, né? Entre as questões aqui, a própria feitiçaria, né? São várias coisas que se colocam no lugar de Deus. É interessante que o uso de drogas é um tipo de feitiçaria, porque quando a gente ora, quando a gente se coloca diante de Deus, espiritualmente, a gente tem essa presença, né, do Espírito Santo de Deus, é como se a gente tivesse uma experiência espiritual. E quem usa uma droga, ele está querendo ter uma experiência cósmica, uma experiência que assim, alcançar naquela droga, naquele prazer, né, uma alucinação ou algo parecido. Então, tantos e outros pecados, né? O fulano pode ter nunca feito uma imagem de barro lá, mas ele, em alguma situação, está praticando a idolatria. Portanto, qualquer ideia que adotemos como resposta última às nossas demandas que não seja provenientes de Cristo, constitui-se idolatria. Eu acho que nós falamos semana passada de manhã, né, a respeito dessa questão de nós termos a Cristo como alguém que nós podemos confiar, alguém que nós podemos ter a nossa esperança. E exatamente, não é fácil responder essa pergunta, em que você tem esperança, em que você tem confiança? Porque quando a gente tem um problema financeiro, a primeira coisa que a gente pensa é, quanto dinheiro eu tenho guardado no banco? Será que vai dar para pagar? A minha confiança está onde? Se eu vou conseguir pagar. Ah, eu tenho lá, tranquilo, está lá, dinheiro, aí eu pago. Ou seja, nem precisou orar, não precisou falar, ó Senhor Deus, né, me ajude. Que confiança é essa? Quando eu emocionalmente tenho uma dificuldade, aonde que eu busco suprir essa necessidade? Quantos buscam no pecado, no prazer, numa amizade? Ah, agora eu estou precisando de uma viagem, né? Às vezes você está precisando de uma viagem, tudo bem, todos nós precisamos de viagem, todos nós precisamos de dinheiro no banco e tudo mais. Mas às vezes você está precisando de algo, não porque você está precisando daquilo, porque aquilo se torna como se fosse o seu Deus. Se eu não viajar esse ano, eu não suporto. Eu preciso, virou o meu Deus. Mas e se faltar o dinheiro? E se faltar a viagem? E se faltar isso? E se faltar aquilo? Então, irmãos, eu disse, é algo muito pessoal, eu não quero criticar, eu não quero apontar para ninguém, porque isso é do nosso coração. Eu posso ter um animalzinho, e ser apenas um animalzinho que eu gosto, que eu trato, mas eu posso ter um animalzinho e ele virar o meu ídolo, o meu Deus, que tudo é o animal, né? Tem gente que tem animal, que quando chega perto do outro animal, tira esse outro animal aqui, porque o meu animal chegou, né? Então, a gente pode perceber que a gente daria exemplos aqui, vamos dizer assim, quase que infinitos, a respeito da idolatria. Eu separei aqui um texto que traz algumas frases de David Tripp. Ele diz o seguinte: atribuímos o nosso bem-estar financeiro à economia, nossa alegria ao casamento,
nossa saúde, a boa alimentação, nossa espiritualidade, a boa igreja, nossa segurança, a um bom sistema de segurança. E onde está Deus nessa história toda? Então, problema financeiro? Economia. Vou fazer uma conta aqui, vai dar. Problema de alegria? Eu tenho um bom casamento, tenho meus filhos, né? Tô feliz. Ué, mas e se seu filho morreu? E se faltou alguma coisa? E se você foi maltratado no casamento? Acabou a paz, acabou a alegria, acabou tudo mais? Saúde, né? Hoje a gente vive nessa geração de saúde, boa alimentação, exercícios, aí questões estéticas, né? Tem gente que para ficar bem tem que mudar a cara. Já pensou, gente, é um lugar difícil, né? Polêmico esse tema, né? Não estou falando que é proibido fazer uma cirurgia plástica, mas às vezes para eu ficar bem eu tenho que mudar a minha aparência. Agora eu estou me sentindo bem. E nem vou entrar no tópico, né? Tem que mudar meu sexo, né? Não, agora para eu ficar bem eu tenho que ser mulher, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Tudo isso está errado. E aqui é uma chamada de atenção, que a gente vai entrar nesse tópico, na parte 2 da cultura, mas como eu li agora, atribuímos o nosso bem-estar ou a nossa espiritualidade à boa igreja. Por que tem pessoas que vão procurando a igreja? Porque se ela não achar a igreja que seja boa a igreja, a espiritualidade dela não está suprida. Então ela vai naquela igreja, não gostei daquele pastor. Aí vai na outra, não gostei daquele louvor. Aí vai na outra, não, esse templo não é legal. Aí ela vai procurar um lugar que venha suprir. E é Deus que ela está procurando? Não é Deus. Infelizmente. É claro que existem seitas por aí que lógico, você não pode frequentar. Ou existem igrejas que estão andando um mau caminho, tudo bem. Mas isso aí é uma exceção, não é uma regra. Existem muitas igrejas fiéis, muitas igrejas boas. Só mais uma frase aqui do Tripp. Aquelas coisas que deveriam ser um lembrete visível da glória de Deus em nossa vida, se tornam glórias substitutas, que nos levam para longe dele. Quantas coisas que deveriam ser lembretes da glória de Deus, se tornam substitutas dele. Uma boa refeição, glória a Deus porque eu me alimento. Uma boa igreja, glória a Deus que Deus deu sabedoria aos nossos irmãos que cantam, que pregam. Uma boa vida em relação à família, ao sustento. Isso tudo deveria ser objeto de glória a Deus e se tornam substitutos da glória a Deus. Eu passo a amar essas coisas. E é tão sutil, quando a gente menos percebe, já foi. Já trocou tudo. Já estamos buscando glória pessoal. É mesmo? Mensagem, né? É dura. Falei, hoje é só puxando de orelha para nós. Está difícil. É uma mensagem difícil para nós. Mas nós precisamos olhar e ouvir isso. Mateus 6, 19 e 20 diz, não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntei para vós tesouros dos céus. Como que ajunta tesouro nos céus? Adore a Deus. Como que ajunta tesouros na terra? Adore a terra. Adore o obter mais, o querer ter mais, o ter mais prazer, o passear mais, o usufruir mais das coisas que estão novidades. Quantas novidades, né, irmãos? Nós vivemos um tempo de novidade. Eu tenho que trocar meu celular porque agora a câmera ela é quadrada. Agora porque esse celular ele tem um negócio lá, um chip A4 não sei o quê. Que mundo que nós vivemos. Mas voltando à nossa lição. Segunda Reis 17, nós vemos várias vezes que o povo de Israel abandonou o Senhor, os preceitos do Senhor. E uma expressão que aparece aqui para mostrar isso é o para si. Só que, vamos ler aqui 2 Reis 17, 16. 2 Reis 17, 16 diz o seguinte: desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição. 2 bezerros. Para si, fizeram para si.
Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Eu venho adorar a Deus ou eu venho adorar para mim? A igreja é para mim, tudo é meu. Hoje a gente cantou, né? Tudo é teu, eu sou teu. É do Senhor, para o Senhor. Então a ênfase aqui é o culto próprio, o amor próprio. O pecado foi desprezar o Senhor para agradar a si mesmo. E aí que eu falo, é tão difícil, irmãos, porque a gente vive para agradar. A quem? Você levanta, você fala, nossa, preciso tomar um café. Nem sempre nós estamos pensando em adorar a Deus, né? Estou pensando agora em tomar um café. Agora eu vou assistir um filme para relaxar aqui. Agora eu vou passear. E quando a gente menos espera, mas espera aí, é para si ou para Deus? Então, em primeiro lugar, né, é o texto que a gente tem que ler toda semana. Vou colocar na parede aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Você acorda, ora a Deus, agradece a Deus que tem mais um dia, que você está vivo, que está respirando, que as suas pernas estão funcionando, e agora fala, eu vou tomar um café. Não mudou? Mudou a coisa. E agradece a Deus, porque se você tem um café, é porque Ele te deu. Não confia financeiramente não em você. Mas eu tenho tanto dinheiro guardado lá que nem acaba. Acaba, viu? Não, nunca vou faltar necessidade. Confie em Deus, porque não existe isso. E a gente precisa pensar nisso, né? Precisa pensar nisso. O para si aqui é um problema muito sério. Quem ama mais a si mesmo do que ao próximo, e principalmente a Deus, peca. E aí eu disse, né? A gente levanta e pensa em quem? Nós. Muitas vezes em nós. No que eu preciso resolver, em quem eu sou, o que eu preciso fazer para agradar, ou para ser agradado, ou para aparecer. Está errado. A gente precisa ter como propósito o que eu posso fazer pelo meu próximo. Principalmente a questão do que eu posso fazer pelo meu próximo para que ele busque mais a Deus, para que ele sirva a Deus. Como eu posso ajudar o meu próximo evangelizando, levando a palavra de Deus, ou ajudando mesmo financeiramente, seja como for, mas também o que eu posso fazer para Deus, para adorar a Deus, porque a nossa vida ela tem como propósito, como fim principal, glorificar a Deus. Então, o que eu posso fazer hoje para glorificar a Deus? Olha como mudou o meu dia. O que eu vou fazer hoje? Qual é a minha agenda? A sua agenda tem que estar pronta. Bom, para glorificar a Deus, qual é a minha agenda? Não é para me agradar, ou para o meu bem. Não, é para glorificar a Deus. Qual é a minha agenda? Eu vou tomar um café, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aqui temos alguns textos, né? Paulo falando que ninguém deve buscar o seu próprio interesse, mas sim de outro. Cada um não deve ter em vista o que é propriamente seu, mas cada qual o que é dos outros. Também Jesus disse, quem acha a sua vida perdê-la-á, mas quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, para que a minha vida não seja de adoração a mim mesmo, adoração a deuses, eu preciso perder essa minha vida. Que é a palavra dura também, né? O que é perder a vida? É não viver para si mesmo. Quem vive para si mesmo, vive para adorar a si mesmo. Se torna o próprio ídolo de si mesmo. O povo de Israel preferiu agradar seu coração com os prazeres da cultura pagã, relativizar as ordens de Deus e reinterpretá-las a partir de uma visão cultural humanista. Aceitaram, o culto diversificado dos pagãos e inventaram seus próprios deuses a quem adoraram. Então, é tudo o que há de errado, e esse aqui é o primeiro tópico. Alguém quer perguntar alguma coisa, nos ajudar? Nós vamos passar para o segundo tópico aqui, os próximos minutinhos. Quero... O senhor trouxe aí essa questão do perder,
nós vivemos hoje numa sociedade onde nós temos que ganhar sempre, né? Nos negócios, nós vivemos num mundo extremamente consumista, onde o ter e o ter, ele não tem fim. Então, nós precisamos ganhar, vencer, estar em destaque o tempo todo. E Jesus, ele muda esse conceito, né? Totalmente. Ele diz que para ganharmos, nós temos que perder. Então, a gente precisa ter esse conceito de vida, que para ganharmos o reino, nós precisamos perder a nossa vida, né? Perder o nosso orgulho, perder a nossa confiança em nós mesmos, assim como você destacou, e depositar nele realmente a nossa confiança, a nossa vida, e ter a certeza que tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que sobreexiste na nossa vida depende dele, né? Então essa concepção que o mundo prega, que nós temos que ganhar o tempo todo, ter o tempo todo, estar em destaque o tempo todo, no reino de Deus isso não é verdade, né? É preciso perder para podermos ganhar no reino de Deus. E é uma oferta que o mundo faz, né? Olha, você para ganhar, compre isso, faça aquilo, né? Para você ser melhor, você precisa daquilo. É sempre assim. E como você disse, né? Faça-se a tua vontade, Senhor, e não a minha. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor ela é melhor para nós. Se nós perdemos, né? Não estamos perdendo. Quem perde, ganha. Quem perder, acha lá. Quem ganha, vai perder. A matemática de Deus. Então, como é ganhar a vida? É perdendo, é deixando aquilo que nós mesmos desejamos, que é contrário à palavra de Deus. Mais alguém? O segundo ponto aqui, ele é parecido, só que quanto o primeiro falou a respeito dessa questão de desejos, agora vai trazer o tópico cultura, né? Como nós vamos trazendo para a nossa vida padrões culturais, que na verdade também fazem parte dos nossos desejos, no lugar do desejo do que é correto, dos padrões de Deus para a nossa vida. Aliados ao pluralismo, outros movimentos culturais perniciosos invadiram a sociedade humana, refletindo, na verdade, o anseio pecaminoso do coração. Então, o tópico 2 começa falando que desde a queda de Adão, o homem se corrompeu. Corrompeu o quê? Tudo. Corrompeu a natureza, corrompeu a cultura, corrompeu os desejos. E esse corromper aí, ele chega num grau extremo, que quantas vezes a gente vê pessoas cometendo certas coisas, que a gente pensa, né, como que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Mas ela foi aos poucos deixando-se levar por essa corrupção. Quando você vê uma fruta podre, estragada, né, ela foi assim, um dia estava boa, no outro dia estava podre? Não, ela já foi verde. Começou lá um bichinho, uma coisa, de repente foi apodrecendo, chegou naquele estágio perdido, porque se corrompeu. Nós precisamos, irmãos, de muito discernimento para prever esse início de corrupção na nossa vida. E dar um basta quando está no começo, porque senão, cada vez mais difícil sair daquilo. É aquela ilustração mais falada, mais contada de todas, né? Da rã na água lá, né? Põe lá na água, vai esquentando, tá gostosinho, mas na hora ferve, né? E morre lá. Porque ela é muito real. A gente vai permitindo uma coisinha, é só um pouquinho, é só isso. Quando percebe, já foi. Já foi. Tem aquela outra história, eu não lembro que animal que era. A pessoa estava na barraca e tinha um animal de fora lá.
Camelo, né? Tá muito frio aqui, deixa eu entrar. Não, vou entrar, não cabe eu e você aqui nessa barraca pequena, né? Deixa então só minha mãozinha, só minha patinha. Tá bom, vai lá, pôs a patinha lá, né? Aí, mas continuou frio aqui, deixa pelo menos meu bracinho, né? Aí foi, tá bom. Você sabe o final da história, né? Não, acho que cabe nós dois aí. Aí tá, entra. De repente, sai daí, que eu quero ficar aqui. Expulsou você. Então o pecado é desse jeito, né? Ele fala, mas só um pouquinho, só um... Quando você vê, você não tem mais domínio. Você está fora do domínio. Quem está dominando a barraca lá é o pecado. É quem está dominando a sua vida. Então aqui traz uma lista, né, de ismos aqui, relativismo, hedonismo, pragmatismo, sincretismo. A gente percebe que esses tópicos são realmente coisas que, todas elas falam sobre a ética do mundo, falam sobre a cultura do mundo. Relativismo, tudo é relativo. Valores morais, cada um tem o seu. Você pensa que é assim, é certo, pensa que... Relativismo. Hedonismo, a palavra está relacionada com prazer, busca de prazer, que é o que nós acabamos de falar. O homem acredita que ele precisa ter o maior prazer, ele precisa de um controle remoto para tudo, mas o controle remoto já é pouco, tem que estar no celular, né? Agora, se eu quiser acender a lâmpada lá de casa, eu ligo aqui no meu celular, eu ligo a lâmpada. Se eu quiser imprimir um documento que eu esqueci, eu vi a minha impressora que está lá em casa, eu imprimo. Quero conforto, eu quero todo tipo de prazer, tudo a minha mão, né? E a gente vai percebendo que esse hedonismo se torna algo muito, muito mal, né? É uma concentração tão grande de prazer que perde o prazer. Coisa em excesso faz você perder o sabor. As pessoas, né? O dentista que fala isso, que não era para ter tanto açúcar nas coisas, né? Mas você, agora, se você comer alguma coisa, eu mesmo, né? Posso confessar, né? Os irmãos já sabem, né? Meu pecado. Quando eu como algum doce, uma vez eu fui comer um doce, falei, não, mas está sem açúcar esse negócio. E outra pessoa, nossa, falei, eu achei doce. Você tem uma ideia do meu conceito de açúcar, né? Então você vai perdendo o prazer, porque você estimula cada vez mais aquilo. Isso é em tudo. Pragmatismo também está relacionado a essa questão de funcionou, é bom. Importante que funcionou. E aí é o perigo na igreja, é isso, né, irmãos? Estamos precisando de mais membros. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um circo. Vamos encher a igreja. Mas é um circo, né? Será que está certo? Não, mas encheu. Importante que as pessoas estão ouvindo a palavra, né? Estou dando um exemplo assim, aleatório, não que quis dizer com circo, né? Melhor não ficar dando muito detalhe. Mas funcionou, está certo. E aí a gente vê na nossa vida. Mas está dando certo. Vou continuar assim. Na questão religiosa, na questão cristã, eu leio a Bíblia só uma página, né? Deu na mesma, né? Eu não oro também, dá certo. Eu vou continuar assim. Eu não vou na igreja, não preciso de igreja. Deu certo também, minha vida está até melhor. Tem gente que fala, graças a Deus que eu não tenho mais aqui na igreja. Eu ouvi essa frase. Uma pessoa que foi membro de igreja e oficial de igreja fala, graças a Deus que eu me libertei da igreja. Estranho, né? Ainda a pessoa fala, estou com Deus, né? Agora eu estou com Deus, né? Eu falo, tá bom. É melhor a gente não falar muito, né? Sincretismo. Aqui eu achei interessante que ele explica que era um termo que estava mais relacionado à política, quando povos se uniam contra um inimigo comum. E aí essa palavra, sincretismo, ela está mais agora relacionada à questão de práticas religiosas, misturadas, filosóficas. E a gente percebe que a justificativa é mais ou menos essa, né? Vamos nos unir. Católicos, umbandistas e não sei o quistas, vamos nos unir para o bem, em torno do bem. Vamos fazer uma obra social na cidade. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer um culto ao Senhor. E aí a lição vai falar, né, que muitas vezes a gente é até mal visto
que se acha, não, só eu que tenho razão, mas está mais abaixo aqui. Não, nós não podemos ter esse sincretismo, não podemos viver isso. O contexto de 2 Reis 17 aponta para fortíssimas influências sincréticas. Israel havia permitido que as doutrinas e práticas religiosas se sobrepusessem aos seus regimentos legais instituídos pelo Senhor. Com isso, admitiu em sua cultura ideias e práticas plurais, hedonistas, relativistas, antagônicas aos mandamentos de Deus. Então, observe aqui, irmãos, a gente está falando de igreja, e a gente, lendo isso aqui, a gente percebe claramente muitas igrejas. A igreja precisa se modernizar, a igreja precisa ter coisas boas, coisas novas, trazer para a igreja, mas a gente precisa da cultura do mundo para sobreviver. Então é um ponto complicado, né, irmãos? Porque às vezes a gente, nesse desejo de ser mais atual, de ser uma igreja relevante para a sociedade, eu começo a colocar coisas da cultura. Quantas igrejas têm aí religiosidades que parece que você está entrando num salão de umbanda, né? Porque tem tanta coisa lá, que o povo de branco lá balançando e não sei o quê. Trazem aspectos culturais de outras religiões para dentro da igreja. E por isso que eu disse que precisamos ter muito discernimento. Tanto como líder da igreja, como igreja, mas também na questão pessoal. O que eu levo para a minha casa, né? Eu não gosto muito do Cláudio Duarte das piadas, de muita piada, mas tem um vídeo que ele falou que eu achei interessante. Ele disse que o pastor colocou lá no telão um comercial, não sei se era Globeleza, alguma coisa assim, né? E na hora, todo mundo escandalizado, desliga isso. Aí ele falou, claro, vamos desligar, mas na sua casa pode estar isso ligado? Passa na sua televisão? Lá não tem problema? Não devia desligar também na casa? Então, às vezes, a gente está acessando a tantas coisas. Será que a gente pode colocar a tela do nosso celular lá espelhada no telão da igreja e passar lá e assistir tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, né? As piadinhas que a gente ri? Na igreja não, pastor. Lugar nenhum, não. Não é verdade? Mas nós temos dificuldade com isso. Então, às vezes a gente vai deixando. E eu estou dizendo que na igreja a gente até não põe, né? Mas tem igreja que põe já. Tem igreja que canta umas músicas esquisitas lá. Havia já culto, o pessoal cantando músicas populares, seculares, né? No meio do culto lá. E outras coisas mais, né? Que a gente também não está aqui para falar sobre isso. O texto nos informa que os israelitas, 2 Reis 17:8, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então aqui, eles iam junto com a liderança. Ora, se a liderança da tua igreja falha, você vai junto? Não devemos ir. Eles iam junto com as nações que o Senhor disse que estavam erradas. Nós vamos junto com o mundo? Sabemos que o mundo está errado. Não, devemos ir. Ainda aqui mais um versículo, 17 e 16. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram o que era mal, fizeram para si imagem de fundição, 2 bezerros. É repetido aqui, né, a parte dos 2 bezerros. E adoraram todo o exército do céu, que nós já falamos. Serviram a Baal, e mais, e mais, e mais. Loucos, obstinados, separados da verdade racional. É o que eu falei, irmãos. Não é de um dia para o outro, mas as pessoas se tornam
loucos. E nós nos tornamos esse louco em quantas coisas que nós fazemos. E parece que a gente relativiza a gente, né, os pecados nossos. Parece que a gente fala, não, eu estou errado, mas eu tenho maturidade para errar. Eu posso deixar que eu já sei, tá. Aí, se o outro estiver fazendo o mesmo que você está fazendo errado, você fala, que absurdo. Olha aquela pessoa, que pecado. Não, eu sei, eu posso deixar que né? Aquela frase, né, a hora que eu quiser eu paro, coisas assim. Não, irmãos, nós precisamos tomar juízo. A nossa época é semelhante com a de 2 Reis 17, pluralismo atual, tudo é válido. Aqui fala, né? Teorias erradas, práticas erradas. O cristianismo é muitas vezes visto como mais uma religião. É aqui que eu cheguei, que eu falei há pouco, que hoje o mundo não aceita nós falarmos que só Jesus salva, que só a religião cristã é verdadeira. Não, o mundo acha que quem fala assim, ele é alguém intolerante, arrogante, deselegante. Que deselegante você foi? Elegante é chegar num grupo que tem católico, que tem budista, que tem... Não, todos nós somos irmãos, né? O importante é falar de Deus. É melhor você ficar quieto, não fala isso. Se você não quiser falar, não, só Jesus Cristo salvo é o Senhor, não fala nada. Agora, você chegar e falar, não, nós tudo irmão aqui, né? Vamos. Um dia eu vou lá no seu centro de Umbanda. Infelizmente, nós precisamos ser deselegantes. Podemos ser considerados até arrogantes, intolerantes, mas eu não posso deixar a verdade. Eu não posso dizer que todas as religiões levam a Deus. Eu não posso dizer que o Deus cristão é o Deus de todas as religiões. Não, Deus é o Deus único. E o que o povo fazia aqui? Ele achava que um Deus podia ser o Deus de bezerros, de ouro. Podia ser o Deus do Baal. Não, Deus é único. A idolatria traz consequências, mata seu idealizador, escraviza, manipula, desconstrói, substitui a verdade por enganos, hipnotiza, né? A gente percebe que a pessoa parece que ela está hipnotizada, porque você pode falar a verdade para ela, ela não compreende. Ela está cega, está morto, né? O pecador, ele está morto, não sabe ouvir a verdade. Alguém quer concluir aqui antes da conclusão? Falar alguma coisa? Não? Pastor, vou tentar contribuir aqui de novo, tá bom? Pode falar. Essa lição aqui está realmente muito boa. Acho que só faltou o narcisismo aqui, né? Nessa lição. É verdade, né? Tá difícil. Mas de fato, acho que o grande perigo do mundo é quando a visão está no homem. E quando nós também temos essa visão, essa ideia de que nós precisamos estar bem o tempo todo, feliz o tempo todo, buscando a felicidade o tempo todo. Essa questão do ter é muito perigoso. Essa questão de estar em destaque o tempo todo, isso também é bastante perigoso, que é essa questão do narcisismo que eu falei. E eu acho que a partir do momento que a gente coloca a nossa vida, o nosso olhar, a nossa sensibilidade no reino de Deus, a gente diminui e a gente começa a enxergar a vida numa ótica diferente. Acho que esse é um ponto que nós devemos prestar atenção. Na medida que nós olhamos para nós como o centro, a gente pode caminhar para uma armadilha. Na medida que nós olhamos como o reino centro, aí a gente começa a entender melhor algumas coisas e até qual é a contribuição que eu posso dar. Isso na igreja, no trabalho, na vizinhança, onde quer que nós estejamos. O que você falou, o mundo vive de autoafirmação, né? E a Bíblia fala de humildade, totalmente diferente, né? Nós temos que ter humildade, nós temos que depender de Deus, não achar que nós somos mais importantes que ninguém e que nós devemos fazer da nossa forma ou agradar a nós mesmos. Conclusão. Os livros dos reis nos ensinam que
todas as vezes que substituímos o verdadeiro e o único Deus por qualquer ser, coisa ou ideia, nós praticamos o pecado da idolatria e atraímos contra nós a ira do Senhor. Então, é um resumo muito prático aqui, né? É Deus, não substituir por nada, né? Qualquer outro interesse, mas é Deus. E a última frase aqui: devemos, portanto, obedecer ao Senhor conforme seus decretos santos e não permitir que o nosso coração seja ludibriado por desejos pecaminosos ou pela cultura ao nosso redor. Discernimento, irmãos. Aqui na aplicação ele fala um pouquinho sobre essa questão do exercício de discernimento. A gente precisa fazer isso, discernimento. Quando você assiste alguma coisa, quando você vê alguém dando uma opinião, você é facilmente influenciado ou você questiona aquilo? Porque o mundo é muito sagaz, irmãos. Eles vêm com uma ideia, é igual um vendedor, né? Ele te convence, ele fala de uma forma, ele acredita que acaba te convencendo que você realmente precisa daquilo, quando nem sempre você precisa. Então, o pecado é uma oferta. E nós temos que questionar, realmente eu preciso, eu devo? E não, né, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça, e vamos seguindo aqui as nossas lições.